Olá a todos, todas e todos. Muito bem-vindos mais uma vez a essa fase do Pode Parar, essa fase do Jornal Pará, que é um momento maravilhoso no qual começamos a discutir propostas, pensar no futuro de fato da população como um todo, com essa eleição que se avizinha, né? Sair desse fantasma de discussão, de debates fracos, de debates que não propõem, de fato, mudança e muito menos mostram como fazê-las. Então, de novo, é sempre importante pedir para seguir a gente nas redes sociais, pedir para marcar no YouTube, marcar o sininho lá para receber as notificações. Se você conhece alguém, aquele teu amigo que ainda não tem um candidato, manda esse vídeo para ele, manda esse link para ele, porque é sempre importante. Essa é a nossa intenção, mostrar para a população quem são os candidatos, quais são as suas propostas, né? E hoje nós temos Paulo Pinho, que é candidato a federal pelo PSD, e Ângelo Ferrari, que é candidato estadual pelo MDB. Senhores, muito obrigado por terem aceitado o convite. Bem-vindos. Eu queria, já falando o nome, mas assim, vamos fazer melhor. Eu queria saber, quem é você, Paulo Pinho? Primeiro, eu quero agradecer o convite, Nelson, e todos os... Na verdade, eram ouvintes, agora são ouvintes, e pelo que eu entendi, a partir de agora, também telespectadores, é isso mesmo, né, Nelson? Exatamente. Pois bem, então quero dar uma boa tarde também ao Ângelo, para mim é uma honra, deputado, dividir essa entrevista, esse bate-papo contigo. Acompanhei teus 4 anos aí de mandato, e eu sei que você tem, né, muita coisa para apresentar. Então, para mim, vai ser uma alegria. E essa tua pergunta, ela é a base de toda a existência humana, né? Que é você. É muito comum, né, deputado, nós falarmos meu nome, eu sou engenheiro, mas, na verdade, eu sou um ser humano que percebo a importância do outro na minha vida. Eu estou um ser político porque, com o meu processo de maturidade, eu percebi que é impossível ser feliz sozinho, né? Já dizia a música. Então, eu sou um ser humano em busca de autoconhecimento, em busca de realizações, inclusive de desejos, mas principalmente de compartilhar a vida com o outro. E, para mim, isso me faz um ser. Você me pergunta quem é você? Um ser complexo? Fernando Pessoa dizer eu sou muitos. E aí eu vou para o convencional agora. Eu, até para poder, né, me apresentar de uma maneira mais direta. Sou paraense, belenense, acredito nesse Estado-nação, me vejo muito feliz e com apetite de vida, meus recém-completados 50 anos, nessa segunda-feira que passou aí, 15 de agosto. Não sei se vou dizer que parece, que não parece, eu vou ficar... Passando batido. Eu vou me isentar. Foi bem, então eu sou essa pessoa que acredito, que sonho e vou atrás dos meus sonhos. E o Ângelo Ferrari, quem é? Bom, gente, eu sou deputado estadual, ou melhor, eu estou deputado estadual, sou um cidadão do interior paraense aí, nascido às margens do Rio Trometas, que é um afluente do Rio Amazonas, a margem esquerda do Rio Amazonas, na calha norte, ali Baixo Amazonas. Então, eu nasci em 68, tenho 5,4. Passei batido no teu aniversário, tu passou batido no meu também. O meu foi dia 7, teu foi dia 15, agora que eu lembrei. Dá para comemorar ainda. Agradeço muito essa oportunidade de estar aqui. E a gente está aí, está tendo mais uma oportunidade de trazer o nosso nome para continuar trabalhando por todo o Pará. A gente sabe que tem missões aí que não são muito fáceis nem muito difíceis, mas essa é uma missão realmente não é tão simples assim, porque se trata de um estado realmente grandioso, onde tem muitas peculiaridades. É isso, muito tradições, por exemplo, que você vive, por exemplo, lá no Baixo Amazonas, você não vive no Marajó. O que você vive na Transamazônica, você não vive no Baixo Tocantins. Então, você imaginar aí, que existe, por exemplo, o município de Faro, que é o extremo oeste do Pará. Você tem uma ideia, as pessoas têm referência Manaus. E tão próximo que está do Amazonas,
que é fronteira com o Amazonas, do que vir para Belém. Um exemplo aqui, se uma pessoa sair de barco de Faro até Belém, é 5 dias. E lá para Manaus, que é a capital, dá 24 horas, um exemplo. Então, a gente vive num estado realmente de dimensões continentais, muito grande. Então, onde você tem várias bandeiras, tá? Você tem a bandeira do interior, você tem a bandeira de levar, por exemplo, recursos para uma comunidade lá no município de Juruti, por exemplo, aqui. Aí você tem uma realidade como Belém, onde tem uns problemas, por exemplo, de lixão. Aqui o lixão do Aurá. Então, são muitas coisas que se fundem. Então, são muitas demandas realmente que vão se confundir. Então, um candidato, por exemplo, um deputado, ele puxa mais para um lado, porque ele tem um perfil para aquela situação, e um outro deputado já puxa para o outro lado. Vou dar exemplo aqui. Aqui você está na região metropolitana, você anda no asfalto. Você vai para Salinas, você vai para Cametá, você vai para Castanhal, você vai aí para Orem, você vai para Capitão Porto, você vai no asfalto. Aí quando você vai para a realidade do Baixo Amazonas, você vai de uma cidade a outra, você vai na terra. Então aí tem um sofrimento grande, que no verão é muita poeira e no inverno é impossível devido à toleira. Então são bandeiras que são diferentes. Você está numa região, por exemplo, na metropolitana, onde as demandas são umas, e você está numa região do Baixo Amazonas, onde as demandas são outras. Você está na Transamazônica, são outras demandas. Você está no Baixo Xingu, é outra confusão. Então, realmente é legal, é interessante. Então, é por isso que a sociedade é formada de doutores, de carpinteiros, de pedreiros. Então, essa é a graça da vida. São pessoas diferentes para se interagir e fazer uma sociedade. Deixa eu aproveitar, Ângelo. Então, estás falando que já está aí no primeiro cargo, está tentando a segunda vez. Por que tu escolheste ser político? Olha, a escolha de ser político o meu pai ele foi vereador na época que vereador não ganhava. Não tinha salário. Voluntário. Como em alguns países de primeiro mundo existe isso. Então, meu pai sempre fez parte de uma sociedade onde ele sempre contribuiu. Interior, na época, meu pai nasceu em 1938, aí, filho de imigrantes italianos, que naquela época levavam 40 dias para chegar onde eles chegaram. A história do Brasil, né? Da América. Então, meu pai ele já foi político. E essa situação de política foi encaminhando a gente, foi colocando a gente numa situação. Já fui vereador também no município de Oriximiná. E eu tenho um irmão que é deputado federal também, que está na política há muito tempo. Então, esse envolvimento vem de família. Então, e é lógico que não é apenas porque é família. É porque realmente você vê as coisas que não funcionam direito e você quer contribuir. Porque se você prestar atenção, todo mundo é o político. Todo mundo tem isso aqui de política dentro do seu pensamento. Porque quando você discute qualquer situação da sociedade, você já é político. Apenas sua profissão é outra. Mas a contribuição sua é para melhorar a vida de todo mundo. É assim que eu penso. Ninguém é feliz sozinho. Você imagina toda a riqueza do mundo na sua mão, sem ninguém por perto. Então a sociedade realmente ela é a joia do ser humano, é a sociedade, é a família, é a união. Se repara, uma família ou uma cidade são feitas de pessoas que se interagem, crianças, jovens, adultos, idosos. Essa é a graça da vida. E eu acho que a gente tem que fazer a nossa parte, porque se você prestar muita atenção no ser humano, você nasceu numa cidade do interior, que nem eu nasci. Então eu sou um cara abençoado, agraciado por Deus. Porque você imagina que em 68, quando eu nasci, na minha cidade era uma vila. E hoje estou aqui representando o povo paraense. Então eu acho que eu tenho por obrigação tentar retribuir alguma coisa que a vida me deu de melhor. Tem gente que, por exemplo, nasceu ali
e não tem oportunidade nenhuma de estudar, de se formar e de ser alguém na vida. Então, eu acho que a gente procura fazer o nosso melhor, fazer a nossa contribuição, nossa parcela de positivo para a sociedade. Essa é a nossa missão principal. Paulo, vocês estavam falando aqui, o Ângelo falou, meu pai foi no momento que não tinha salário, né? Era exatamente no momento em que a população brasileira já nem acredita na política como um todo, né? Você começa a tentar, mais um candidato, né? Então, eu preciso também te fazer a mesma pergunta. Por que tu escolheste ser político? Te agradeço por essa pergunta, porque todo dia eu respondo. Eu, diferente do Ângelo, a minha família tinha uma proibição. Minha mãe, que é uma referência na minha vida, e meu pai dizendo, olha, aqui é proibido ser político, por um motivo muito simples, né? Porque todo político é ladrão. E aí nós chegamos numa situação onde os desafios do século XXI, que na minha opinião o principal é nós alcançarmos um outro modelo de desenvolvimento, que seria o desenvolvimento sustentável, a gente vai ter oportunidade de falar um pouquinho mais, o que nós vemos é uma baixa qualificação da maioria dos representantes públicos. Primeiro é isso. Então o que me fez é não me sentir representado. Eu não vejo a maioria dos políticos à altura dos nossos desafios. E uma outra coisa importante, eu não vejo também a forma de política, e também podemos aprofundar isso daqui a pouco, estruturada para resolver os problemas da sociedade. Tanto é que em alguns aspectos a gente está evoluindo. E nós vamos dar alguns dados daqui a pouco. Então, a minha mãe proibia, e aí o que eu me vi? Eu me vi evoluindo como profissional, eu fiz mestrado, fiz doutorado, morei em mais de 50 países. Eu me vi evoluindo financeiramente, só que a minha cidade regredindo. Eu percebi, eu sou da época, deputado, que nós íamos para Fortaleza e ao chegar lá, depois de 4 dias, a gente cansava de tomar banho de praia e dizer, é uma cidade bonitinha, mas eu quero voltar. Hoje em dia, não. A gente percebe que Teresina evoluiu. Eu tenho uns dados que comparam que Belém só coleta 15% do esgoto e trata 5%. Isso já faz 20 anos. Há 20 anos, nós estávamos mais ou menos no patamar de Fortaleza. Fortaleza já está tratando 50% do esgoto. Então, primeiro, é não me sentir representado. Então, é por isso que eu entrei para a política. E aí você percebe que, ao você desenvolver suas atividades, você não atinge a maioria da população. Eu, com outros amigos, criamos o Amigos de Belém, há 10 anos, para tentar, como o Ângelo bem disse, intervir na realidade. Só que nós percebemos que, apesar de alguns grandes avanços, eu vou dar um exemplo aqui, eles não eram suficientes. O Parque do Tinga, que hoje é a atração turística mais visitada do Pará, com mais de 1 milhão de turismo, tem o nosso dedinho lá. Não sei se vocês recordam, o Parque do Tinga não era aberto para visitação. Eu e outros amigos convidamos, os meus alunos aceitaram, nós fizemos uma reivindicação com mais de 200 pessoas, isso em 2012. O governo do estado, na época, aceitou a manifestação, contratou um plano de manejo e depois do plano de manejo, contratou as obras e olha hoje o privilégio que eu tenho de perceber que a minha intervenção como cidadão, ela foi atendida. Então foi esse gostinho ao perceber que quando nós nos juntamos com propósito, com organização, a gente tem como influenciar na realidade, é que me fez começar a pensar em ser político. Só que devido à minha formação acadêmica, eu não queria simplesmente dizer eu sou professor, eu quero ser político. Eu fui estudar política. Então, eu participei de 2 processos seletivos. O primeiro do RAPS, que é Rede por uma Ação Política Sustentável, que é exatamente o que nós estávamos conversando antes do programa. E o segundo foi o Renova BR. Porque eu acho que uma das principais, Ângelo, e eu quero te ouvir depois sobre isso, uma das principais razões da baixa qualidade técnica dos nossos representantes é a pouca formação. Não se exige nada para o político se candidatar. Nós chegamos numa situação em que vai ter esse ano quase 5 bilhões para se gastar e nada disso é para se capacitar o político. Então, na minha opinião, e aí já colocando daqui a pouquinho algumas sugestões, parte do fundo eleitoral, parte do fundo partidário, era ensinar para as pessoas que pleiteiam cargos públicos, de preferência em escolas públicas, para sentir a dificuldade, a baixa qualidade dos nossos espaços de educação. Então, a pessoa, todo mundo,
Se a pessoa é analfabeta, ela seria alfabetizada para depois ter o curso. Se ela quer ser vereadora, ela ia aprender qual o papel do vereador, se quer ser prefeito, enfim. Então, eu tenho certeza que pelas grandes oportunidades que eu tive na vida, eu tenho como colaborar, eu tenho como contribuir. Tem uma frase aí, já concluindo, que diz o seguinte: a quem muito foi dado, muito será cobrado. Então, eu me sinto muito grato por tudo que a vida me deu. Então, eu já tive a oportunidade de me capacitar, de estudar, de evoluir financeiramente, culturalmente. Só que, ao perceber que a maioria da população não teve os mesmos acessos, e aí eu cito 2, acesso ao ensino básico de qualidade, e eu tive no Colégio Tenente Diego Baixo, que é um colégio militar, um colégio público, e também saneamento. Então, nós não temos a base do desenvolvimento de toda a nação. Tu comentaste há pouco, Ângelo, não desses mais de 50 países que eu já visitei, eu não conheço uma nação desenvolvida que não tenha resolvido o dever de casa, que é garantir acesso gratuito de qualidade para a educação e também saneamento básico. É por isso que eu estou na política, que eu sei que eu posso contribuir para nós virarmos essa chave do subdesenvolvimento. Olha, vocês estão tocando em pontos que são fundamentais, são pontos importantes. A gente está falando da não formação do agente público, mas eu preciso também falar da não formação desse eleitor, que inclusive não sabe... A gente tem um debate enfraquecido, que é essa discussão de mas fulano é da esquerda, fulano é da direita, fulano... As pessoas não sabem muito menos o que é esquerda e o que é direita, né? E aí eu preciso voltar, a gente está falando de conhecer vocês. Eu queria saber por que o Paulo Pinho escolheu fazer parte do PSD. Muito obrigado. É o meu segundo partido, meu primeiro foi o Cidadania. O Cidadania, ele talvez não consiga agora alcançar a cláusula de barreira, então possivelmente, assim como outros partidos. Então está vindo uma convergência, eu acho que é positivo. Nós vamos diminuir o número de partidos e eu percebi que o PSD, né, o 55, ele estava tendo uma posição, que era uma posição coerente em relação à presidência, né? O PSD não está nessa polarização entre direita e esquerda, que tu bem falaste. Na verdade, é muito mais entre direita e esquerda, são 12 candidatos. Isso me atraiu para o PSD, além de perceber a organização. Quando eu morava em São Paulo, o prefeito era o Kassab, que hoje é o presidente do partido. E ele foi um excelente gestor. Ele foi um excelente chefe de condomínio. Que é exatamente isso que a gente precisa de um prefeito. O prefeito tem que ser um bom síndico. Então, eu me lembro que São Paulo era horrível em relação à pichação, em relação a outdoor. Então, tiveram avanços. Né? O síndico significa prefeito. Exatamente. Italiano. Né? Que bem. Eu te agradeço, Ângelo. E aí, só para concluir, o PSD, ele é um ambiente que, na minha opinião, nós temos como dar escala ao que nós já fizemos no Amigos de Belém. E aí até eu aproveito para concluir. O PSD é um partido organizado, é um dos partidos que mais cresce no Brasil, e eu tenho certeza que, ao ser convidado, né, para o PSD, eu posso contribuir com o partido, porque quando eu fui convidado eu disse que eu fazia questão de poder ter autonomia e principalmente poder defender as questões relativas ao meio ambiente e saneamento. E é por isso que eu estou no PSD. Ângelo, você está concorrendo pelo MDB, é isso? Isso. E o que te atraiu no MDB? Bom, a gente trabalha... a política, ela tem regras, tem situações aí. Vou dar um exemplo aqui. O bacana da política. O Paulo... Ele falou em qualificações aí, se você prestar atenção no estilo do Paulo, na conversa do Paulo, ele é um professor, então tem palavras mais refinadas, tá? Mais adequadas a um determinado segmento da sociedade. Aí, se você prestar atenção em mim aqui, você vai ver um estilo mais rústico de um cara do interior. Então, imagina o Paulo aqui, a visão dele, ele tem uma visão... já metropolitana, uma visão diferenciada da minha. Por exemplo, quando eu me lancei candidato, eu vou chegar daqui a pouco, eu vou falar isso aqui e vou chegar na sua pergunta. Não demora muito. Não, é importante porque quando eu me lancei candidato,
Eu quero aproveitar essa tua interrupção, porque ele fica falando, eu gosto dele que é muito modesto, mas nós conhecemos na universidade, fazendo engenharia civil. Então fecha parênteses. Eu era o zagueirão, ele era o gandula. Vamos lá, gente. Então, só para deixar bem, então, quando eu me lancei candidato a estadual, qual foi minha bandeira naquela época de luta lá? É trazer as pessoas para a minha região, pô. Então, a primeira conversa com o executivo foi dizer, pelo amor de Deus, a gente precisa olhar para o Baixo Amazonas, pô, para Calha Norte. Vou dar um exemplo, aqui não tem estrada asfaltada, pô. Não tem uma infraestrutura aqui na região, a gente precisa investir na nossa região. Então, vim com essa bandeira para a minha região. E é lógico, quando você vai começar a trabalhar, você vai expandindo o seu trabalho. Você não é apenas representante lá do Baixo Amazonas, você tem que representar o Pará todo. E aí a gente anda muito no interior, eu ando muito na Transamazônica, na região do Marajó. Então, a gente vê umas demandas daquela região. Então, qual é o desafio de vir para o MDB? A gente sabe que, na política, você tem que estar bem articulado para conseguir levar os recursos para as suas regiões, para você ter uma boa conversa, para poder você chegar realmente até aí atender, tá? O município que você foi visitar, e aí fizeram várias reivindicações. Recentemente estivemos na Vila Carrazedo, por exemplo, lá no Gurupá, onde praticamente a vila é toda dentro do Baixão, né, em área de várzea, onde tem uma passarela que é a rua onde as pessoas andam e vai para a escola, e vai para a igreja, e visita o amigo. Então, ali está numa situação que está destruída. Então, demandas como essa a gente vai trazer para o governo do Estado, para o Executivo. Então, o MDB, por ser o partido do governador, a gente acredita que a gente tenha mais força para conseguir levar as demandas. Porque as demandas, elas chegam não de um só lugar, elas chegam de vários lugares. Então, você precisa de uma boa articulação para você poder corresponder. Então, não é fácil. Você vai para uma campanha, você não vai dizer que você vai resolver todos os problemas. E qual é ser minha bandeira de luta? É dizer que eu vou trabalhar. Porque eu sou um cara do interior, que a casa que eu moro, que o Paulo, em 1996, se eu não me engano, ele visitou a minha casa, a minha terra lá, e foi a casa que eu construí com minhas mãos. Eu estudei engenharia, mas virei pedreiro, virei peão, bati massa, sentei tijolo, fiz parte elétrica, parte hidráulica. Então, eu sou um cara trabalhador. Então, o meu trabalho, a minha energia para trabalhar, eu ofereço e estou trabalhando por todo o Pará. Não é fácil, ninguém resolve todos os problemas, a gente tenta trazer o melhor, a gente tenta, através de emendas parlamentares, através de projetos de leis, a gente tenta melhorar realmente a vida do povo paraense. Então, é nesse caminho aí. Quando eu conversei com o Paulo, falei sobre a entrevista, ele de pronto falou, pô, tem uma pessoa que eu queria sentar junto, que é o Ângelo, a gente precisa debater ideias, isso é interessante, e ao longo da conversa a gente entende que vocês se conhecem há bom tempo, já falaram, um foi gandula do outro, né? Mas a gente estava falando de espectro político, e eu vou insistir na pergunta, que é entender o que esses partidos políticos representam para vocês e por que o eleitor pode se identificar com vocês através desses partidos? Vamos lá. Deixa eu falar. Quem chuta, quem pega a bola. Tu pega logo o gancho aí. Olha, nós vivemos numa democracia. Tá? E a nossa democracia no Brasil, ela funciona desta forma. Ou você está num partido político, ou você não pode entrar na vida pública. Você não pode ser vereador, não pode ser deputado, você não pode ser nada se você não pertencer a um partido. Tanto é que o cargo legislativo ele não pertence a você. Ele pertence ao partido. Se você é um deputado estadual, o seu mandato é do partido. Vou dar um exemplo aqui. Nós estamos no MDB. Nós temos aí 40 candidatos. Aí o MDB, ele elege 10 deputados, um exemplo aqui. Só que para esses 10 que se elegeram, eles só entraram porque os 40
fizeram o voto para eleger 10. Então, pelas regras, o seu mandato pertence ao partido, ao contrário do executivo. Então, você tem que optar por um partido. Por um partido que você se identifique com a ideologia dele, como o Paulo já falou aqui, da mudança dele. E a minha identidade com o MDB realmente é um partido onde nós temos um representante, que é o nosso governador do estado, que é o nosso executivo, e que tem feito um grande trabalho. Eu sou testemunha, tá? Sou paraense, sou do interior, e eu sei o quanto o interior do estado do Pará, o quanto foi abandonado. Você é testemunha, por exemplo, que o estado quis se separar em 3, que era o Tapajós e aqui o de Carajás. Não sei se você lembra desse plebiscito que teve aqui. Agora, por que o paraense queria se dividir? Porque era um povo que estava abandonado. Na minha região, como eu falei, é muito distante daqui de Belém, inclusive as culturas são diferentes, por causa da distância e do abandono. Então, o governador Helder realmente ele está unificando o Pará e está dando realmente fazendo com que o povo lá do Baixo Amazonas, da Calha Norte, se sinta realmente paraense, o que antes não se sentia. Então, a minha identificação é nesse sentido aí, como nós temos que optar por um partido para poder continuar na vida pública, aí minha opção pelo MDB para fazer parte realmente de um grupo aí que tem feito muito por todo o Pará. Valida, Paulo? Validas? Não, eu acho que a riqueza do debate é exatamente isso, trazer alguém que está no processo, tá? E uma das minhas bandeiras é lutar pela reforma partidária. Um dos grandes problemas brasileiros é a maneira como os partidos funcionam. Então eu não posso ficar batendo palma para um fundo partidário eleitoral que representa mais do que nós investimos em saneamento em 2 anos. Se juntar, dá mais ou menos 12 bilhões o custo da eleição e o fundo partidário. Então, só para complementar aqui, Paulo, só porque... Não, calma lá. Eu não vou escolher. Como você é candidato a deputado federal, isso é um assunto que ele pode falar. Como eu sou Estado, eu não posso falar. Porque não vai depender da minha decisão a reforma partidária. A inquietação é social. Exatamente, não, tudo bem. Pois é, mas eu não tenho como eu fazer uma representação aqui na Assembleia Legislativa. Mas então, você pode fechar com o Paulo, que está lá. Não, eu sou completamente contra. O fundo partidário, para mim, não deveria existir, não. Quem quiser se vira para lá. Com licença. Então deixa eu falar de novo. Deixa eu falar de novo. Dele, eu não posso... E aí vamos lá. Foi colocado na imprensa como está se gastando o nosso dinheiro do fundo partidário. Então os presidentes de partido comprando Land Rover. Isso é uma vergonha. Então acredita, Nelson, a minha vida é uma vida boa, sabe? Uma vida para o padrão brasileiro é uma vida acima da média. Até porque o nosso país é muito desigual. Então a minha natureza não é uma natureza que ficar batendo palma. Então eu estou saindo da minha zona de conforto para poder combater esse tipo de coisa. Então ao escolher o PSD, é porque o PSD me deu autonomia, eu não tenho censura nenhuma, posso falar o que eu quiser. Não tenho que ficar, olha, isso aqui é desse jeito. Eu me lembro quando o Kassab montou o partido e criou o partido, ele dizia o seguinte: nosso partido não é nem de direita, nem de esquerda, nem de centro. Foi muito criticado na época. Só que nós estamos no momento, vocês que são da comunicação, vocês entendem muito mais. As instituições, elas estão dando lugares para cada um. Tanto é que está na época do iPhone, do iPad, do ai. É do eu. Tá doendo. E tá doendo. Então, uma das minhas dores como cidadão é o baixo retorno do investimento público de quase 40% do PIB que não retorna em serviços, que não retorna em infraestrutura. E aí tem que me dizer, a classe política hoje eleita, que tem mandato, e aí o Anjo está certíssimo quando diz, eu não tenho nenhum compromisso, porque realmente o Brasil é muito macrocefálico. Eu tive a oportunidade de morar na Alemanha, e Ângelo é o contrário, o dinheiro está no município.
60% da verba pública está no município, mais ou menos de 25% a 30% está no regional, e o que sobra, 10%, 15% está no federal. Aqui é o contrário. É o contrário. A maioria está no federal. Está no federal. Então, eu escolhi ser candidato a deputado federal por ser engenheiro, e um grande matemático, Pareto, ele colocou a regra do 80-20. 80% dos nossos problemas a gente tem que enfrentar lá em Brasília. É por isso que eu estou me colocando meu nome para poder trabalhar, inclusive, reforma política. A maioria da dinâmica partidária no Brasil eu sou totalmente contra. Tá. E eu estou no partido, eu estou na política também para fazer esse tipo de reforma. Porque ela é uma estrutura feita para quem está dentro. É muito difícil para quem está fora entrar. Então, é uma estrutura onde até mesmo o processo eleitoral foi diminuído para dificultar o entrante. E aí, repito, como o meu compromisso, né, é com a população, eu posso falar o que eu quiser. Então, nós precisamos que o cidadão se envolva, porque o dinheiro é nosso, os impostos que estão sendo angariados pelo poder público são nossos. Eu não estou dizendo culpa de A, de B ou de C. Nós precisamos fazer reformas estruturantes no Brasil. Uma delas é a reforma política. Tá, não, só para deixar bem claro aqui a questão aí, não é que eu não tenha nem aí para o problema, não. É que a questão é técnica aí. É de trabalho, que a função do deputado estadual é legislar no Estado. Quando você vai para esse assunto aí, já é um assunto federal. Por exemplo, se para mexer numa reforma, você tem que mexer na Constituição. Então, quando esbarrar bem aqui, aí a palavra é anticonstitucional. Então, essas mudanças no Congresso, só o Congresso pode fazer. O Congresso e o Senado. Tem que tramitar nas duas casas. Então, é um assunto, é um trabalho do deputado federal e do senador, do Senado Federal. Então, é só nesse sentido. Não que a gente não possa dar opinião, não é o nosso trabalho, não é esse. É nesse sentido só. Mas isso me encaminha para uma próxima pergunta, que eu acho que é só para botar mais pimenta aqui, e essa pimenta com tucupi, inclusive. Ótimo. O que mais incomoda os senhores na política atual? Primeiro quem está dentro, depois quem está fora. Não, primeiro tu que está fora, que aí tu te incomoda porque eu estou dentro. Eu já falei de algumas, então tá bom, já aceitei. Primeiro, a baixa qualidade de quem está lá, tá certo? A maioria, eu acho que é baixa qualidade, e a gente está vendo pelo resultado. Não é pela baixa, a qualidade do nosso legislativo é muito baixa. Tá acontecendo agora no Brasil, Ângelo, uma inversão dos poderes. O legislativo, que deveria legislar, ele está cedendo isso para o executivo, que acaba gerenciando por decretos. Porque o legislativo não está fazendo o papel dele. Então, estou te dando um exemplo já. Segundo exemplo, ele falou em funções. O primeiro papel do legislativo, seja estadual, seja federal, é fiscalizar o executivo. Aí, de vez em quando, eu pergunto, Paulo, tá com fulano ou com Beltrano para presidente? Eu disse, não vou declarar meu voto. Mas por quê? Porque ninguém deveria declarar o voto. Porque como é que eu posso ter isenção, neutralidade, se eu vou fiscalizar o cidadão quando eu estiver lá? O meu compromisso é com o povo, é com o meu eleitor. Aí vem o segundo ponto, que é o representante. Eu quero representar as pessoas que acreditam que desenvolvimento sustentável é a agenda do século XXI. Com certeza. Que o Estado do Pará não pode não ter um plano de desenvolvimento sustentável. Que o Estado do Pará não pode ter um plano estadual de resíduos sólidos. Aí eu já quero até provocar o deputado e dizer que na próxima legislação não pode passar isso. Aí é do ofício dele. A Assembleia Legislativa deveria ter aprovado um plano estadual de resíduos sólidos. O Brasil demorou muito para ter um plano nacional de resíduos sólidos, que aí é papel já dos deputados federais. E, finalmente, é a questão da legislação. Nós temos um cipoal de regras que não permite que a nação tenha um ambiente de negócio que sejam criados por quem gera riqueza. Nós estamos num ambiente privado aqui. Olha quantos empregos aqui existem. Quem gera emprego, quem gera a maioria dos empregos e renda é a iniciativa privada. Então nós precisamos fazer com que o poder público nas três esferas, federal, estadual e municipal,
faça o seu principal papel, que é criar um ambiente de negócio favorável para que as pessoas vivam dignamente. Mas sabe o que acontece? E aí, voltando para a pergunta anterior, o nosso modelo atual cria uma dependência entre o poder público e a maioria da população, que é miserável. Não querem tirar a maioria da população da miséria. Essa é a minha opinião. Por isso que eu sou candidato também. Deputado. Bom, gente, vamos lá. Eu tenho que tomar cuidado com essa pergunta, porque de repente eu posso, como eu sou político, eu posso estar ou me atacando ou atacando algum colega político. A gente sabe que a política ela é para o povo. Então, o cara, quando vai para a política, ele vai recebendo e sendo pago pelo povo. E para proteger esse povo. Exatamente, para defender o povo. Defender os interesses desse povo. Então, a gente vê realmente, ainda tem pessoas que estão ali cuidando de si, cuidando de seus interesses. Então, isso é lógico que incomoda qualquer um, né? Isso aí é que nem no mundo. Você vai numa classe médica, tem um médico lá que desonra a classe. Então, existe bons e maus políticos. Então, e lógico que se incomoda porque isso aí acaba travando algumas coisas. E você tem muita burocracia também. Pode-se falar, não seria na política, porque tem muita coisa que o político quer fazer, mas ele esbarra na burocracia, esbarra em algumas leis aí que precisam realmente ser reformuladas. Todo mundo sabe, por exemplo, que o Código Penal brasileiro é bem antigo. Então são coisas que eu acho que com o tempo vão se ajustando e vão se consertando e vão tomando um rumo mais ideal, né? Então eu acho que a política, como tudo na vida, precisa de ajuste também, e a gente vai vivendo um mundo que a gente vai se ajustando e se adequando à realidade atual. Acho que é nesse rumo aí. Paulo, tu falaste de uma coisa e aí eu queria jogar para o debate, puxar de volta, que é assim, tu falaste, eu entendo que o voto é secreto e eu não quero manifestar meu voto acerca do candidato à presidência, por exemplo. Mas nesse momento em que a gente precisa, inclusive, ter clareza de quem somos, para onde vamos, né, que candidato defende determinado espectro e que essa proposta de governo ela me beneficia, não é interessante que o gestor como um todo, e aí eu vou já te tratando como eleito, né, tratando como pessoa pública. Eu acredito nisso também. Né, pessoa pública, que essa pessoa pública manifeste de forma clara, porque aí tem a ver com as coisas que tu acreditas também. Sim. Né? Então, se você propõe e defende um determinado candidato, você está mostrando também quais são os seus valores. Concorda? Sim. E para onde vamos? Pois bem, nós precisamos ir. Nós precisamos ir, de novo, é por isso que eu estou na política, respeitar a Constituição. Então, infelizmente... Nesse momento em que a democracia está sendo ameaçada... É isso. Nós precisamos, primeiro, respeitar a Constituição e lembrar que a Constituição ela prega a interdependência entre os poderes. Então, a primeira coisa é essa. Então, por isso que eu estou justificando a minha fala anterior. O legislativo cabe, como uma das tarefas principais, fiscalizar o executivo. Então, é por isso que eu estou colocando. Então, na minha opinião, você pode estar no grupo político, aí eu concordo, né? Aí a pessoa, naturalmente, com o meu partido, não tem candidato a presidente. E aí sim, voltando até um pouquinho atrás, nós chegamos a cogitar a possibilidade, né, de lançar. Teve uma ou duas ou três tentativas, não teve. Então, primeiro é isso. Estou no partido que não tem candidato a presidente. 01. 02. Nós hoje temos que ser muito frios nesse momento da eleição para presidente. É o que está acontecendo aqui. O Ângelo, ele tem que prestar conta de um mandato. Eu estou aqui apresentando meu nome, apresentando uma trajetória, uma capacitação e colocando meus projetos. Daqui a pouco eu tenho certeza que a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Nesse sentido, a maioria do povo brasileiro vai decidir. Tem um atual presidente que tem que prestar conta. O que foi feito objetivamente? Quais são os resultados alcançados? E aí os outros vão estar falando de um projeto nacional.
É assim que eu vejo. É isso? Bom, gente, todo mundo sabe que o MDB lançou candidato, né? Então... Mas o candidato lançado pelo partido ele tem a ver também com os valores que esse partido Simone Tebet, né? consagra, né? Então, com certeza, todo mundo quer o melhor para o seu país, para o seu estado, para o seu município. Então, a gente aí está lutando nos ideais do MDB, que é trabalhar para desenvolver o país, aí em vários segmentos, na mineração, na educação, na criação de emprego e renda, que todo mundo sabe que a gente fala muitas coisas aqui de mundo ideal, de uma boa escola, mas todo mundo tem que saber de uma coisa, que se a família não tiver o seu dinheiro, tá, para sustentar seu filho e comprar uma roupa, dar uma boa educação, a gente sabe que aquela família pode estar predestinada a ter uma pessoa que não tem uma boa formação, que acaba se perdendo, por exemplo, no mundo do crime ou no mundo das drogas. Então, quando você fala em primeiro mundo, as famílias estão empregadas. O pai está trabalhando, a mãe está trabalhando. Aí você pode dar uma boa educação para o seu filho. Você imagina, eu que sou do interior, eu que já convivi muito, a gente vê muitas famílias necessitadas. Aí você vê, por exemplo, um pai que vive, um pai de família, o pai sem emprego, a mãe sem emprego, aí o filho está jogado na rua, não está estudando, porque de repente não tem dinheiro nem mesmo para comprar roupa. Aí você passa por problemas sociais. Então é importante realmente, para um país se desenvolver, é importante que as famílias estejam recebendo, estejam sendo remuneradas, senão você não tem aí um futuro ideal para ninguém. Então, eu acho que a coisa mais importante hoje do Brasil é desenvolvimento, é gerar emprego e renda, porque, olha, gente, o país se você analisar o Brasil para mim é o país mais rico do mundo. O que está faltando é ser bem administrado. Porque você tem praias, você tem sol, o ano inteiro você tem uma agricultura que é a melhor do mundo, que é o agronegócio, você tem minérios aí, você tem inclusive até mesmo petróleo, onde poucos países têm, o Brasil tem. Então o Brasil realmente, eu acho que é sustentável. Está faltando realmente uma boa administração. Mas, gente, como é que a gente possa fluir? A gente está ouvindo que o Brasil é um país mais rico do mundo, é um dos países mais ricos do mundo há muito tempo. Eu cresci ouvindo que o Brasil é o país do futuro. Exatamente. E eu estou esperando esse futuro chegar. A gente está discutindo aqui com a classe política, que é exatamente a discussão que o povo tanto pede. E aí, como é que a gente debate isso? Falando dos gastos, dos custos, das coisas, mas no final das contas, qual é a proposta? Como é que a gente muda esse processo? Então vamos lá. Então muda do início. Ele falou uma coisa. Qual é o início? Qual é o projeto de nação? O que a gente viu no mundo depois da Segunda Guerra? Só um minutinho. Os países investiram o quê em educação? Qual é o projeto de nação do Brasil? Você conhece, Nelson? Ninguém conhece, nós não temos. Ele comentou, então ele acaba concordando, deputado, comigo. Que se está faltando a administração pública, o ator público é o político. Porque a gente sabe que a educação é uma coisa necessária, também sabemos... Aqui é que eu quero chegar. Aí vamos lá. Aí é que eu quero chegar. Então vamos lá. Vamos lá. Nós, uma pátria que é inegavelmente repleta de recursos, é uma pátria onde é campeã de desigualdade social. Nós não temos como cultura o acesso à educação básica de qualidade, que eu tive, como eu falei aqui no início do programa. Então, o que acontece é o seguinte, nós precisamos de um projeto de nação. Nós não temos hoje. Então é isso, um puxa para um lado, outro puxa para o outro, vou já concluir. Nós, a partir do momento em que ele citou, eu concordo com ele, está falando da Segunda Guerra. A primeira coisa foi, o Japão se posicionou. Nós vamos ser uma nação pacífica. Todos. Então, zerou o gasto no militar. A gente tem que discutir isso.
Isso é o papel do deputado federal. Qual o papel das Forças Armadas no Brasil? Então, já que ele citou a Segunda Guerra Mundial, o Japão disse: pira a paz, não quero mais. Eu quero investir todo o meu dinheiro em educação. Eu tive o privilégio de visitar o Japão e passar 3 meses lá como representante brasileiro. Aquela história. Teve um concurso nacional para discutir impactos ambientais relacionados à indústria automobilística. Eu disse: eu quero. E eu fui o representante brasileiro. Passei 3 meses lá em Tsukuba, uma nação que tem 70% do território coberto de montanhas, 10% dos vulcões ativos do mundo estão lá, só que lá tem projeto, lá tem trabalho e lá, meu amigo, tem uma justiça que funciona. Lá tem corrupção também, só que os corruptos são punidos. Então o que está faltando para o Brasil, e aqui eu vou usar um exemplo brasileiro. Maringá, todo mundo sabe, já ouviu falar no Paraná de Maringá. Maringá, há mais ou menos 20 anos, 22 anos, estava pior do que Belém, acreditem. Índices criminais, piores, desenvolvimento, em termos de finanças. E aí aconteceu um fato. A maçonaria de lá foi invadida por alguns bandidos. E além do roubo, houve uma humilhação, deixaram todos nus. É simplesmente pesquisar. Então, Maringá, hoje, ela viceja, hoje ela é fecunda, porque aquele grupo que foi humilhado dentro da maçonaria disse: o que está faltando para nós cuidarmos do que é nosso? É o que está faltando no Brasil, inclusive melhores cidadãos. Nós, brasileiros, que temos condições de comer, temos condições de discutir o futuro do Brasil, precisamos ser melhores cidadãos e se envolver na política. Então, daí é que nasceu alguns projetos de desenvolvimento. Hoje, Maringá tem no seu pilar o controle social através da sociedade. Não dá para deixar os políticos jogando solto. Simples assim. A sociedade civil, a parcela que nós fazemos parte, que tem condições de participar do debate e se posicionar de uma maneira mais independente, precisa fazer seu papel. Foi o que aconteceu em Maringá. A sociedade civil organizada começou a cobrar mais, não um dia, não numa temporada, não no ano, mas de uma maneira perene. Hoje existem comissões, existem instrumentos, existe uma estrutura onde a sociedade fiscaliza permanentemente a Câmara dos Vereadores, o prefeito da cidade, porque eles são funcionários do município. E aí, como o Ângelo falou, em muitos lugares, na minha opinião, a maioria, existem projetos pessoais de poder e não projetos de coletivo para que todos ganhem. Ou o coletivo, no máximo, é um grupo, né? Exatamente. Mas aí um projeto individual acaba, concordo contigo, o grupo acaba escolhendo uma pessoa ou outra para poder se eternizar no poder. Então, obrigado pela complementação aí. Então, vamos lá. Bom, gente, todo mundo sabe aí, que após a Segunda Guerra Mundial, os países que realmente investiram na educação estão aí, são os países desenvolvidos hoje no planeta, né? Você tem a Coreia, você tem o Japão, rapidinho, aí você tem a Alemanha que estava arrasada aí. E é muito simples. Quando você volta até no assunto que o Paulo tocou aqui, se você tiver um povo educado, em todo sentido, o seu representante vai ser um representante à altura, porque o povo inteligente vai votar no representante que vai corresponder. Não vai vender seu voto, não vai cair em muitas armadilhas. Então, realmente, a educação, gente, e não é apenas a educação, não é apenas aquela onde você paga mais caro, onde você vai ser educado. Eu vim de escola pública. Eu estudei minha vida em escola pública. Quando eu vim para Belém, estudar em Belém, que eu vim do interior, eu vim fazer o ensino médio, que na época mudou muita coisa. Na época, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Vestibular e Universidade Federal do Pará, onde nós, na época, a gente se conheceu lá. Ali a gente começou a nossa amizade. Escola pública também. Escola pública também. Então, gente, a educação
é a alma do negócio. Vou dar um exemplo aqui, sem querer atacar ninguém. Agora esses dias eu vi uma senhora reclamando de dificuldades financeiras. Uma pessoa que está sem trabalho, sem comida, e aí dizendo, estou com meus 8 filhos aqui passando fome. Então, se essa pessoa fosse bem educada, pode concordar comigo que essa pessoa não ia ter 8 filhos. Isso aí pode gerar até uma polêmica. Mas é lógico que você, para ter uma família saudável, você tem que fazer um planejamento familiar. Se você tem condições de criar 3 filhos, aí você vai planejar para ter 3 filhos. Agora, se a coisa está difícil, está apertada, é só você ver. Você vai no primeiro mundo, hoje as famílias, elas diminuíram, porque a dificuldade é grande. As pessoas têm 1 filho, têm 2 filhos. Então, quando você passa a ter 8 filhos sem estar trabalhando, sem ter condição, você esbarra numa falta, num preparo para a vida. Então, a educação, realmente eu acredito que a educação, ela te traz inteligência para você administrar a sua vida. Mas, deputado, me permita, a gente também tem pesquisa que diz que uma população que não é bem alimentada não desenvolve várias coisas. A gente também tem pesquisa dizendo que a gente não tem educação financeira, deputado, e aí, de repente a gente está cobrando aqui educação familiar, planejamento familiar. Quer dizer, não tem acesso a saneamento, não tem acesso à saúde, não tem acesso a várias coisas. E colocar na conta dessa cidadã que tem 8 filhos ser um problema dela, não parece ser um pouco, de fato, no mínimo polêmico? Exato, foi o que eu falei, é polêmico. É muito polêmico. Quando você realmente... eu vou dar um exemplo aqui. Você tem uma cidade que trabalha, por exemplo, com... Agora a Ponte começou a falar aqui. Ela tem uma exploração de madeira, por exemplo, aqui no interior. Vou aqui no interior. Então, tem um projeto de manejo que gera uns 500 empregos. Então, as famílias vão se organizar. E vão estar ali, vai empregar 500 pessoas, e são 500 pessoas que vão ter renda e vão sobreviver. E vão sustentar suas famílias. Se você tiver um crescimento em 10 anos, tá? 10, 20 anos, se tiver um crescimento muito além do que o progresso cresceu, você vai ter problemas com desemprego, problema de crianças fora da escola, porque você sabe que, vou dar um exemplo aqui, na saúde. Você vai na saúde do interior, os médicos, eles vão lá atender 10 fichas. Se aparecer 20 pessoas para ser atendida, não vai ser atendida naquele dia. Que você vai ter só 10 fichas. Então, o planejamento familiar, como também de uma cidade, ela tem que ser planejada. Eu tenho certeza que se eu tivesse 5 filhos, eu estaria numa situação difícil. Porque não é fácil você educar. Agora, é lógico que eu não estou colocando a culpa naquela pessoa ali, que não raciocinou, não se planejou. Nem tem como raciocinar. É porque não teve educação. Mas, por isso que eu voltei. Exatamente a premissa justamente. que permite. Mas foi isso que eu falei, justamente. É por isso que eu falei que o principal é você parar tudo e investir na educação. Você tiver um povo educado, você vai ter uma nação desenvolvida. Você tem que investir na educação. Todo mundo que investiu na educação, todos os países que investem na educação são países hoje desenvolvidos. Agora, você não vai investir na educação hoje e vai colher amanhã. Você sabe que você vai depender de uma geração aí. Você começa a estudar hoje, você vai se formar com seus 24 anos de idade. Então, a educação é longo prazo, mas tem que iniciar. Eu preciso botar esse tempero também aqui. Ao mesmo tempo em que a gente também sabe que uma população educada, uma população que conhece seus direitos e seus deveres, também escolhe melhor seus políticos. Justamente. E esse contrassenso em que a gente prefere achar que a classe política... Na verdade, assim, vou melhorar. Por que eu, como cidadão, que sei que o político não quer que eu seja educado para escolher melhor
os meus candidatos, vai de fato investir em educação. Porque eu estou ouvindo isso aí desde que... Como é que é, Paulo? Na tua questão já está a resposta. É por isso que eu estou me candidatando. Eu cansei, né, de ser governado por pessoas que não têm a pressa que eu tenho. Eu moro... Quem tem fome tem pressa. Exatamente. Então, aí eu me permita, né, eu ouvi e respeito a fala do meu amigo pessoal, eu gosto do Ângelo, não é de hoje, né? Só que eu desço do meu prédio, que é um prédio bacana, e tem alguém catando lixo lá no container do prédio. Então, meu amigo, eu não quero, né, imaginar que com o tempo, não sei o que. Então, quais são os avanços hoje? Eu não vou deixar, não vou esperar acontecer a tragédia que aconteceu em Maringá. A boa notícia é o seguinte: Maringá hoje já foi eleito 2 vezes a melhor cidade do Brasil para se viver. Tem o IDH maravilhoso. Estava comparando aqui, né, com os nossos dados aqui de Belém. Sim, então, o que acontece é o seguinte: o que mudou a história de Maringá, meu caro, foi... Eu te convido, Nelson, que isso aí tu já está fazendo, né? Nós precisamos participar mais dos problemas coletivos da nossa cidade. Eu convivo em vários ambientes de excelência na minha cidade, consultórios médicos. Esse estúdio aqui é maravilhoso. Só que é raro. Me diz uma rua em Belém que tem um padrão, né, que eu possa dizer, nossa, ela é saneada, ela é bem iluminada, ela é segura. No estado do Pará não tem também. Então o que aconteceu lá em Maringá? Foi a partir da dor, foi a partir da revolta que a sociedade civil disse basta. Então o que nós precisamos fazer é basta. Só está faltando dizer basta. Nesse estado, inclusive, eu já estou dizendo meu basta, eu estou me candidatando. A dor já temos. Várias. Não precisa ficar ninguém nu. Mas várias. A dor já temos. Exato, mas o que está faltando? Talvez o ser humano, ele haja, aquele dito popular, ele age pelo amor ou pela dor. Eles lá aprenderam pela dor. Só que o que aconteceu lá? Depois que eles disseram basta, o que nós precisamos? Nós precisamos nos unir. Nós precisamos participar da nossa vida coletiva. E não simplesmente delegar os políticos. Está tudo errado. Ele falou na Alemanha, falei no Japão, eu tive oportunidade de morar nesses lugares. A diferença lá é que a população cobra dos políticos. Só que aí a pessoa... Vamos educar a população. Aí o que acontece? Não, mas nós precisamos ter acesso à educação básica. Só que aqui no Brasil, nós vamos postergando e as nossas prioridades não são a educação. Então agora que é época de eleição, peraí, quais são os resultados de quem está? Eu quero voltar, por exemplo, eu quero ser reeleito. No caso, deputado, olha, nós fizemos isso aqui na área de educação, nós fizemos isso, na área... Porque nós não podemos mais adiar. Como tu falaste, eu também cansei. Acabei de falar que completei 50 anos e, meu amigo... Não dá para esperar mais 50, né? Eu decidi, aí tu perguntar, já voltando para a primeira pergunta, eu comecei a trabalhar com 18 anos, fiz carteira assinada. Então eu completei o primeiro ciclo de 30 com 48. Foi quando eu me candidatei a primeira vez para vereador de Belém. Então nós já tá tivemos... aposentado, Paulo. Já está aposentado. Já, era para eu estar aposentado. Né? Então eu decidi que eu ia dedicar o meu segundo ciclo produtivo para a vida pública. Então eu continuo professor, eu continuo com a minha empresa, abri uma nova empresa, só que eu decidi participar da vida pública de uma forma mais ativa, porque senão eu ia continuar sofrendo o ônus de ser governado por pessoas que ou não sabem administrar ou tem outros fins que não resolver problemas coletivos. A minha decisão, ou apoiar alguém, ou ser uma alternativa. Uma das premissas do Renova BR é: seja o candidato que você quer votar. Eu vou votar em mim, porque eu sei da minha trajetória, eu sei dos meus valores e eu sei do que eu posso contribuir. Então vamos lá para poder concluir a pergunta. 01, é a sociedade civil que vai mudar o nosso país. Sociedade civil, inclusive de lá que vão sair alguns bons nomes, só que vão se gerar projetos e depois é fiscalizar o poder público. É o que está faltando. Fiscalização do poder público, e esse é um ciclo contínuo, é um ciclo virtuoso. É isso que a gente está assistindo em Maringá e é isso que nós queremos implementar em todas as cidades do Pará através de projetos nacionais. Como é que se muda um ciclo
vicioso para um virtuoso. Isso que é a diferença da liderança. Apontar o caminho. Nós precisamos fazer com que o povo perceba, e o povo no sentido que tenha mais oportunidades, que são a classe média. Nós, infelizmente, não podemos, aí eu concordo plenamente contigo, Nelson, não é colocar a culpa em 80% que está na sobrevida. Que essa tua segunda fala é concordate. Nós precisamos que a nossa classe média, que representa mais ou menos 20%, perceba que está ruim para todo mundo, Ângelo. E está ruim para todo mundo. Está ruim para todo mundo. Porque a pessoa que tem um pouquinho mais de dinheiro, ela já blindou o carro, ela já aumentou o muro, ela já colocou uma cerca de arame, ela já colocou um cachorro. Só que, meu amigo, ela percebeu as consequências, inclusive emocionais e mentais, de não poder dar uma volta na rua, de não poder andar na sua rua, de não poder tomar um café, porque fede a esgoto a tua cidade. Não existe o herói, não acredito em salvador da pátria. O que nós precisamos é que cada cidadão brasileiro que tem condições de estudar, tem condições de ler, tem condições de trabalho, se envolva mais na vida pública, se possível participe das eleições como candidato, se não apoiando o candidato, e depois desse ciclo que termina agora as eleições, comece com fiscalização. Então, eu faço uma pergunta aqui para o nosso eleitor. Você lembra em quem você votou para deputado federal? Há 4 anos? Você cobrou dele durante esses 4 anos? Você lembra em quem você votou para deputado estadual? Você cobrou dele o que ele prometeu há 4 anos? É disso que a gente precisa. As eleições são só parte do processo democrático. Nós temos 45 aí dias de eleição. Quem é candidato vai ter que prestar contas. Quem é candidato vai dizer assim, olha... É a reeleição, cara. Né? Para quem quer ser eleito. Quem não é... Obrigado. Quem está postulando uma vaga está dizendo, não estou satisfeito e os meus projetos são esses. E a população vai dizer, ok, vamos anotar, o meu candidato foi eleito ou não? Se foi eleito, tem que acompanhar o mandato dele. Ele não é transparente, então não serve. É isso. Bom, a gente já está com o tempo acabando. Só faltou um detalhe aí, rapidinho, deixa eu complementar aqui. Na parte da educação, olha, eu fui criado no interior e minha mãe naquela época ela se preocupava demais com a educação dos filhos. Nós somos 4 irmãos e era muito distante a educação para a gente, era difícil, mas ela fez de tudo para educar os filhos. Então a educação realmente é algo de mais importante que tem. E vamos deixar também uma parte aí, o esporte também é super importante na disciplina da criança, do adolescente. Se você for ver aquele que praticou esporte até a maturidade, onde ele tem que parar para ir trabalhar, esse vai ser um cidadão realmente que ele vai saber que conquista através do esforço. Então o esporte, se você for analisar o primeiro mundo, você vai ver que o esporte faz parte da disciplina escolar, não apenas aquele faz de conta, como a gente vê em muitas escolas. Ele é importantíssimo, ele é uma disciplina tão importante como a matemática ou como a geografia. Então o esporte é saúde, é vida e é disciplina e é também educativo. Olha, a gente já está com o tempo estourado. E eu tenho certeza que deu para conhecer bastante, né, vocês, as propostas. Não falamos de propostas, mas se engana quem pensa que literalmente falar é se apresentar ao eleitorado. Né? Quer dizer, a gente aqui brincou e deu margem para que vocês falassem, e é exatamente isso que o eleitor está precisando saber. O que pensam os políticos. Né? Porque prometer a solução, todos sabem prometer na época da eleição. É o famoso agora comer pastelzinho na feira, está excelente, mas o que pensam de fato os políticos? Então, para terminar, indo para as considerações finais, e aí eu vou dar um tempo para cada um, eu queria perguntar o seguinte: por que eu, eleitor, ainda posso confiar na classe política? Ângelo, considerações finais, por favor. Bom, gente, agradecer mais uma vez aqui a oportunidade de estar aqui. E dizer realmente que o eleitor ele tem que votar.
Pode pagar multa se quiser. Não, pois é, mas presta bem atenção. Agora vamos raciocinar aqui. O eleitor ele pode pensar, ali os caras não prestam, ali não presta. Então, quando o eleitor ele deixa de votar, ele deixa de ter a força dele de escolher alguém para representar ele. Porque se a pessoa de bem cruzar os braços, que foi o Paulo acabou de falar, a situação lá de Maringá, se cruzar os braços, o mal vai tomar conta. Isso aí se você prestar atenção aí na vida de muita sociedade que deram a volta por cima, você vai ver que as pessoas de bens, elas deram a volta por cima e passaram a ocupar o espaço importante da sociedade. Então, se o eleitor ele não apostar, não acreditar em ninguém, é muito pior. É muito pior porque ele vai estar dando chance e oportunidade para o malfeitor tomar conta e assumir o cargo público. Então você, eleitor, preste bem atenção, estude bem o seu candidato. Aí hoje em dia está muito fácil. Se você tiver admiração por uma pessoa, você vai na rede social, hoje você vê tudo. Então preste bem atenção, estude bem e vote realmente em quem possa representar você com trabalho, com dignidade, com honestidade. Então, realmente o eleitor ele tem que fazer a parte dele. Porque o mais interessado nesse jogo todo é você, eleitor, porque é o seu futuro que está em jogo aí durante 4 anos. Então escolha bem. Se você realmente optar em não escolher, você vai estar dando oportunidade para alguém. Vou dar um exemplo aqui. Você está numa disputa eleitoral onde um candidato está ganhando com uma diferença de 5 pontos. Aí você for fazer uma pesquisa, você vai ver que tem 10% de indeciso. Então, esses 10% de indeciso, eles podem decidir a eleição. Eles podem não concordar com o cara que está na frente. Peraí, não quero esse cara na frente, eu quero o outro. Então, você vai votar e você vai ter a força do seu voto. Então, esse realmente é o nosso recado. A gente, lógico, a gente pede, você que vai querer votar, a gente vá para a rede social, estude bem a gente, vê como a gente o nosso perfil, vê o nosso trabalho aí, e você vai dar o voto de confiança, ou sim ou não. De já, a gente pede, lógico, que você vote realmente no caboclo trabalhador, caboclo da terra, que deputado estadual Ângelo Ferrari, número 15500. Nosso parceirão aqui vai dar o recado dele. Paulo, eu ainda vou brincar. Assim, a gente falou tanto da falta de interesse da população no eleitor, da falta de não se sentir representado. E aí eu queria, nas suas considerações finais, algo que faça, assim, a famosa assim, olha, domingo eu não vou votar porque vou estar doente, vou ter que faltar, né? Então, o que faz esse eleitor sair de casa e votar ainda numa classe que ele não se sente tão representado mais? Nelson, primeiro que eu sou eleitor. Antes de ser candidato, todos nós aqui somos eleitores. E eu recordo, então não quero julgar essa pessoa que vai ficar doente, né, como estás falando no domingo, do dia 2 de outubro. Porque eu já fui um desses. Eu me lembro que eu digo, não, meu irmão, sabe? As escolhas, né, que eu era obrigado a fazer não me motivavam a ficar em Belém. Então, primeiro é isso. Eu quero dizer que eu já estive nesse momento de total desesperança, desilusão. Foi quando eu percebi que eu acredito que, de certa forma, isso aí é orquestrado, é maquinado também. Tem gente ganhando isso, com isso. A nossa omissão também é uma escolha. Então, o que eu peço, né, para você é o que o deputado comentou. As pessoas vão colocar seus nomes, desconfie de campanha muito cara. 01 é isso. Outra, se a pessoa tem mandato, cobre dela resultados. Olha, o que você fez, né, e o que você tinha para fazer. 01. São duas questões muito claras. Quem não tem mandato, que é o meu caso, que nunca foi eleito, é engraçado nas redes sociais, que a gente está fazendo nossa campanha. Então, sim, peço você seguir no Instagram, Paulo Maurício Pinho, no Facebook também. Todos os políticos são iguais. Depois que vocês são eleitos, eu digo, não, nunca fui eleito. Então, eu estou postulando um cargo que, na minha opinião, eu tenho as condições
de assumir pela minha trajetória. Então, estou me apresentando pela minha capacitação, não só técnica, mas também na área política, pelo que eu já fiz, não tendo mandato. E aí eu cito o Obama. O Obama tem e é uma das minhas fontes de inspiração, Nelson, ele também tinha uma atividade de empreendedor social como eu tinha no Amigos de Belém. E ele percebeu que para dar escala, ele precisava estar na vida pública, no orçamento público. É simples assim. Então, nós, cidadãos comuns, para mim, quem é o cidadão comum? Quem não está na política. Quem não tem mandato, quem não vem de uma família, viu, Ângelo? Não estou fazendo uma crítica direta, viu? Quem não vem de uma família, né? Por exemplo, eu, que não vim de uma família política, né? Então eu me considero um cidadão comum por não pertencer a um grupo político, por não pertencer a uma família. Nesse sentido, nós precisamos, sim, buscar forças dentro de nós, porque a situação não está fácil, porque a cada 2 anos a situação se repete, onde rios de dinheiros são jogados e a gente não vê, após as eleições, nada mudar significativamente. Para quem me conhece, sabe que a minha área é mais de gestão de resíduos. Pelo contrário, se cria um mar de sujeira. Então, primeiro, o candidato sujão, aquele que vai fazer jogar santinho um dia antes de madrugada, primeiro que ele tem que ser multado. Segundo, a pessoa não pode votar numa pessoa dessa. Porque ele, primeiro, está jogando contra o nosso patrimônio. Alguém vai ter que juntar aquela sujeira dele. Então, existem formas de você escolher bem. Ele comentou, né, da minha formação e tal, e eu gosto muito de leitura, porque eu tive a oportunidade. E esse ano nós estamos celebrando 100 anos da Cecília Meirelles. Cecília Meirelles dizia que o óbvio é a verdade mais difícil de ser vista. Então, pessoal, se não está dando certo, o óbvio é mudar. Então, eu, Paulo Pinho, 5511, estou candidato a deputado federal e tenho certeza que pessoas que têm um objetivo comum podem mudar a realidade. Eu não estou prometendo nada além do papel constitucional do deputado federal. Eu tenho certeza, quando mais pessoas comuns que não estejam na política, se envolvam com a política, nós vamos mudar esse jogo. Vamos junto. Bom, de novo, muito obrigado. Boa sorte no pleito. Obrigado a você. É isso. Eu espero que ter conhecido hoje Paulo Pinho e Ângelo Ferrari tenha sido também a mesma satisfação, vocês tenham visto daí, a mesma satisfação que nós aqui, a equipe, sentimos no estúdio. Então, até lá, pense na hora de votar, procure, busque, cobre. E é isso. O Pode Parar de hoje fica por aqui. Até o próximo.